Bom, meus amigos, nesse episódio, o comandante supremo da Organização dos Defensores da Terra ele está visitando o Japão. Ele veio ver a sua neta, Maria. E eles estão ali num... Como é que eu vou descrever um ponto turístico? E de repente, ele está tirando fotos da Maria ali, enfim, sua neta com seu avô. E de repente aparecem soldados Hitler. Enfim, e aí pegam a garota assim. E depois chega o Bulba e mais um monstro ali. E o Bulba, ele entrega um documento ao, ao comandante. Eu não sei de onde o Bulba tirou aquele documento, se foi de alguma ronda, enfim. E ele pega ele quer saber sobre determinado cristal. E o comandante não sabe. Aí o Bulba diz, não, mas o Change, o Ozora sabe de alguma coisa. Tá. Aí a Maria fica sob o poder do Bulba ali, dos soldados Hitler, enfim. O comandante, sob essa pressão, tem uma hora que ele aí chega lá na base lá do Comando dos Defensores da Terra e ele convoca o Ozora para o Ozora dar um depoimento. E aí lá ele interroga o Ozora sendo pressionado. Ozora, fale alguma coisa sobre o cristal, você sabe de alguma coisa, enfim. E o Ozora ele consegue aguentar a pressão, sustentar ali, ser forte psicologicamente, e ele nega tudo. Não, eu não sei de nada, comandante, eu não sei de nada. E a Mai tinha colocou na roupa do Ozora assim que ele percebesse um microfone para ouvi-lo. E aí eles estão ouvindo, eles pressionando o Ozora, enfim. E aí tem uma hora que eles ameaçam prender o Ozora. E quando eles ameaçam prender o Ozora, no que o Tsurugi escuta isso, ele pega a sua moto e vai lá e entra lá dentro da sala da cúpula de moto e resgata o Ozora, enfim. Aí depois eles comentam com o Ozora, olha, o que tava fazendo ali, enfim, o que eles estavam contigo? Daí o Ozora diz, não, na verdade eu tava mentindo. E lá na base dos Changeman ele dá a explicação, olha, eu tava patrulhando e eu achei um cristal, enfim, e eu guardei, eu achei que fosse uma pedra muito preciosa e eu guardei para futuramente eu abrir um restaurante, enfim, quando eu sair dos Changeman, enfim, seria o futuro dele, né? E aí pro Sr. Bazu, lá nos inimigos, eles também contam a mesma coisa. O Gilug fala, olha, o monstro Picard, enfim, tá em busca do cristal, sua estrela foi destruída, e o monstro Picard fala assim, olha, quando eu achar o cristal, enfim, será unido com a minha energia, vai remontar a minha estrela que foi destruída e a Terra será atingida por raios muito quentes, enfim. E aí o Bazu pergunta, mas você sabe onde está o cristal? E o Bulba diz, olha... O Zora chegou primeiro e os levou. Quê? Peço perdão, mas deixe comigo. Eu vi onde o cristal caiu. Mas, quando estava chegando, o Ozora chegou primeiro. Então ele relata, bate o relato. O Ozora pegou o cristal antes. O Ozora estava de patrulha, pegou o cristal antes. Então o Ozora sabe. E o Bulba ali, o monstro, todos quando pegaram a Maria, eles disseram, vai lá e já deram todo o caminho. Interroga o comandante Ozora. Aliás, o comandante interrogar o Ozora. E o Ozora fica assim, ó. Tem uma hora ali na base dos Changeman que aparece na tela o comandante supremo e ele diz assim, olha, Ozora, você sabe de alguma coisa e por causa da tua, não sei se é negligência o termo, mas enfim, ter ignorado, os Changeman serão dissolvidos. E aí todos entram em pânico, os Changeman dissolvidos, enfim.
E eles têm uma dúvida, por que que o monstro Picara lá veio procurar, questionar sobre o cristal, e justamente no mesmo tempo ali, né, o comandante veio interrogar sobre aquilo. Tem algo estranho. Você deve entregá-lo imediatamente, de outro modo, Changeman será dissolvido devido à negligência de sua... E aí eles passam a observar o comandante ali. E tem uma hora que o comandante volta para aquele lugar, aquele ponto turístico que ele estava tirando fotos da Maria ali. E ali tem uma espécie de uma casa, por assim dizer. E o comandante, ele entra naquela casa. E os Changeman estão ali, o Ozora, o Tsurugi estão ali a observar. O Hayashi, enfim. Estão observando e de repente ele entra ali, no que ele entra, já aparece 2 soldados Hitler ali, enfim. E a Maria sob o poder do Bubba. E o Bubba questiona, tá. E o Ozora falou alguma coisa e ele disse, não, o Ozora não disse nada, ele disse que não sabe. Daí o Bubba disse, não, tu é muito molenga, enfim, tu é muito fraco, tem que pressionar, enfim. E aí os Changeman observam aquilo ali, o comandante está sob pressão porque a sua neta está como refém aqui, enfim. Ele, apesar de ser o comandante supremo, ele é um humano, enfim, daí eles compreendem a situação. Então a ideia dos Changeman aqui é levar o monstro Picara até onde o Ozora guardou o cristal, e enquanto isso eles resgatam a Maria ali, enfim. E aí tá, o Ozora, ele leva o comandante até uma caverna e diz, olha, eu guardei o cristal aí. E aí nesse momento, o monstro Picara, ele chega, ele é atraído por aquilo ali. Mas antes disso, quando o Ozora está levando o comandante para a caverna, lá naquela casinha que está a Maria, sob o poder do Bubba ali, o Change Dragon, ele efetua uns disparos ali e o Bubba fica assim, o que foi isso, o que foi isso? E ele sai pra rua e aí vê Change Dragon, enfim, e aí o Dragon começa a disparar, enfim. Depois ali o Grippon entra ali na casa, e ele consegue, depois do Ozora do Dragon ter despistado os inimigos, consegue salvar a Maria. E aí a Maria ali tá... Ele salva a Maria, pega a Maria e sobe com aquela corda, segurando a corda numa daquelas naves, o Land Changer 3, se não me engano. Enfim. E aí tá, quando chega lá na caverna, o Ozora diz assim, comandante, eu escondi o cristal aqui. Enfim, daí o monstro Picara vem e ataca. Aí ele, achei meu cristal, achei meu cristal. E quando ele vai pegar o cristal, quando ele entra na caverna, o Ozora diz assim pro comandante, comandante, a Maria já está salva, enfim. E o comandante fica feliz e ele diz, levem o comandante daqui, enfim. Quando o monstro vai pegar o cristal, um dos Lady Changer daquelas máquinas dispara contra a caverna e destrói os cristais ali. Daí o monstro Picara fica, seus desgraçados, vocês acabaram com o meu cristal, enfim. E aí aquele negócio. Depois o Bubba aciona os soldados Hitler, enfim. Há aquele conflito com os soldados Hitler. Após eles vencerem ali os soldados Hitler, nesse momento ali dos Hitler, eles vencem, depois o monstro Picara os ataca. Daí ele tem seus... Ele dispara alguns poderes, enfim, não sei se são os cristais, o que é aquilo, enfim. E tem uma hora, o poder do monstro Picara tá... Como é que eu vou dizer?
tá neutralizando, por assim dizer, os Changeman. E aí o Change Pegasus, no caso é o Ozora, o azul ali, ele manifesta ali o Pegasus Ataque e faz com que neutralize o ataque do Picard. Aí o Picard cai, enfim. Aí depois eles pegam a Change Bazooka, formam a Power Bazooka ali e conseguem destruir o monstro Picard. A sistemática fica sempre a mesma, o Gyodai é acionado e ele vai lá e transforma o monstro Picard num monstro gigante. Aí os Changeman acionam a base Shuttle, enfim, ela desce ali, daí sai cada uma daquelas naves, Jet Changer 1, Land Changer 2, L Changer 3, enfim. E cada uma dessas naves dispara contra o Picard gigante. Eles não vão conseguir vencê-lo só com esses disparos. Enfim, depois eles fazem a conversão terrestre e aí o Change Robô é formado. O Change Robô no começo ele consegue dar uns socos ali no Picard, enfim. Depois o Picard consegue apresentar uma resistência e manifestar algum poder, enfim, que a maioria dos inimigos sempre fazem aqui, que é ter alguma resistência, enfim, apresentar uma resistência ao Change Robô. Depois o Change Robô ele consegue se defender ali e com a sua espada relâmpago ele derrota o monstro Picard. Enfim, assim os Changeman resolvem mais um problema e claro, o sonho do Ozora ali, como eles dizem no episódio, ele teve que acabar o sonho do restaurante dele, porque o cristal foi destruído. Mas enfim, a Maria foi salva e o comandante da Terra ele diz assim, que agora ele luta, depois do que os Changeman fizeram, ele luta agora para que os Changeman sejam reconhecidos internacionalmente. E assim os nossos heróis resolvem mais um problema.